Como fazer para ganhar cartoletas na segunda rodada? Será que vale dobrar Hulk e Paulinho? Quais são os melhores SGs? Essas são as principais dúvidas dos cartoleiros. E nesse vídeo aqui, eu vou tirar todas essas dúvidas, além de passar as melhores dicas por posição, para você mitar na rodada 2 do Cartola FC 2024. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Fantasy Game, futebol, principalmente, claro, o Cartola FC, né? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, né? E bom, vamos lá. Antes de falar das dúvidas da rodada 2, de montar o esboço do nosso time aqui, eu quero falar um pouquinho da rodada 1, né? E quero destacar o nosso top 5 aí da nossa liga, né? De nossa liga gratuita aí. O Mamelo Fute fez 75, o Van Dijk fez 77, o Vitor aí que tá sempre nas nossas lives aí fez 78, o Edilson 80, mas que mitada do André RP aí, o super campeão de tudo, deve ser São Paulino, né? Meteu 98,12, absurdo aí, cravou o canal de capitão. Parabéns pro pessoal que foi no top 5. Eu quero saber, comentem aqui quanto vocês pontuaram. Eu quero saber se alguém fez mais ponto que o André. Acho difícil, hein? Quero ver se tem alguém aqui que está assistindo o vídeo que fez mais ponto que o André aqui, né? Enfim, falando um pouco do nosso time, do canal a gente fez 52,67. A gente acabou tendo alguns azares, né? Por exemplo, o Flaco Lopes, que acabou entrando só na segunda rodada, só no segundo tempo, né? E a gente acabou sendo prejudicado um pouco com isso. Acertamos o capitão, 52 pontos e 0,10 de valorização. Não ganhamos quase nada de cartões, precisamos ganhar nessa rodada aqui, tá? E o nosso time fechado, né? O time dos sócios aí, fez 62,67 pontos. Eu acho que quem fez mais de 60 pontos foi uma pontuação boa aí para a rodada, uma rodada complicada, e valorizou 10 cartoletas aí, tá? Se a gente tivesse acertado o capitão, talvez seria melhor ainda a rodada. Se o Matheus Pereira tivesse feito alguma coisa no jogo aí de 3-2 para o Cruzeiro, também ter sido um pouco melhor. Mas enfim, vale a pontuação da primeira rodada. Vamos aí para a segunda rodada, que a gente vai começar as mitadas a partir de agora. Nessa, mais de 100 pontos está vindo, hein? Mas vamos lá, pessoal. Como eu sempre falo para vocês, a primeira coisa importante para a gente analisar na rodada, né, é, é analisar os confrontos. Depois a gente vê os melhores SGs e aí as dicas por posição e olhando ali, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Vou analisar os confrontos aqui rapidinho, a gente não perde muito tempo com isso. Pega os melhores SGs também, né? E depois a gente vai montar o nosso time ali, tá? Então vamos lá. Primeiro jogo aqui da rodada que a gente tem, Grêmio Atlético Paranaense. E Eduardo, o que você usa para analisar esses confrontos? Bahia e Fluminense não vale para rodada, nem Cuiabá e Vitória, senão a gente só tem 8 jogos, tá? Então eu gosto de usar aqui para analisar os dados, vocês sabem disso. Eu fiz um dashboard aqui dos estaduais, para quem não sabe ainda, quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, né? Em que a gente pegou todos os dados da pré-temporada antes do Cartola, né? E tem o desempenho dos times aqui, você pode fazer os seus filtros, tem análise de jogadores, bastante coisa. É um material gratuito, tá? Então vou deixar o link aqui nos comentários para vocês olharem. Enfim, o Grêmio foi um time que nos estaduais acabou sendo campeão gaúcho, mas teve bastante dificuldade ali, né? Foi um time que foi passando aos trancos e barrancos. Na Libertadores começou muito mal e 2 derrotas para o The Strongest Spot Pato, né? Então, bem mal. Perdeu o primeiro jogo para o Vasco, então é um time que está bem estável aí nesse começo de campeonato, né? Enfrenta o Atlético Paranaense, que foi campeão paranaense, massacrando todo mundo, tá invicto com o Cuca, que é um ótimo técnico aí, né? Ganhou a primeira rodada, é o líder, né? 4-0, meteu no Cuiabá nesse primeiro jogo. Então, assim, o Atlético Paranaense tem um levíssimo favoritismo pelo fator mando de campo. Acho que acaba igualando ali, pensando no empate. Não acho que seja um jogo para gols. Pensando um pouquinho nas peças, aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente ali, né? O Atlético Paranaense tem várias peças bem interessantes para valorização, né? Léo Godoy, Kaique Rocha, Esquivel, Fernandinho, o Canópio, talvez seja a principal peça de valorização para a segunda rodada, né? A gente vai falar daqui a pouquinho como é que ganha cartoletas. E do lado do Grêmio, se você quiser fazer algumas apostinhas aí, talvez um Jeromel, um Cristal, daí é um cara sempre muito participativo, né? Mas ficaria mais por isso mesmo, né? Bragantino e Vasco. Vasco que a gente falou aí na primeira rodada, eu tava meio receoso porque a gente não tinha muitos dados sobre ele, né? O Vasco acabou ficando um mês sem jogar, ganhou o primeiro jogo do Grêmio lá em São Januário, mas um dado interessante que eu tava olhando no dashboard estaduais é que o Vasco é um dos piores times como visitante, né? O Vasco é um time que sempre que joga em São Januário vai bem, né? É um time forte ali em São Januário,
mas fora costuma ter dificuldade. E o Bragantino, pessoal, se a gente olhar aqui, ó, jogando como mandante, e média de gols sofridos, mais baixas aqui, ó. O Bragantino é o top 5 de times que menos tomam gol jogando em casa, tá? Em 50% dos jogos, o Bragantino conquistou SG. Então, acho que é um SG viável, até um SG mais ousado, mas um SG interessante para essa primeira rodada aí, tá? A gente tem Galo e Criciúma. A gente vai falar, depois a gente fala das peças do Bragantino aí, que são interessantes. Galo e Criciúma, né? E o pessoal já quer saber. Vale dobrar Hulk e Paulinho e tal? Então, assim, o Galo é o principal favorito aí da rodada, né? Acabou empatando o primeiro jogo, foi campeão mineiro. É um time com um elenco muito forte, vai brigar pelos títulos aí, todos os títulos esse ano. Enfrenta o Criciúma, que eu esperava mais. Até falei na primeira rodada que era uma SG mais ousada ali para a primeira rodada, enfrentando o Juventude. Acabou decepcionando, foi um futebol bem ruim ali contra o Juventude. Acho que o Galo é bem favorito, é o principal SG para a rodada. Ali a gente fala dos principais SGs. O Galo já adianto que é o principal. E vale dobrar Hulk e Paulinho? Se você ganhou mais de 10 cartoletas na primeira rodada, acho que vale bastante dobrar Hulk e Paulinho, uma dupla muito forte, mas os dois precisam de muito para valorizar, tá? A gente vai mostrar o mínimo para valorizar para vocês, então aí vai um pouco da sua estratégia de risco. Por exemplo, no nosso time do canal aqui, que a gente não ganhou nenhuma cartoleta, basicamente 0,10, eu não acho que vale dobrar os dois, tá? Acho que vale a pena você escolher só um deles, tá? Do lado do Criciúma, se vocês quiserem escalar o Claudinho ali pensando na valorização, pode ser um nome viável para a rodada, né? Temos Palmeiras Internacional, o Inter que tem tido bastante dificuldade para fazer gol, ganhou do Bahia aqui do Tricolor de Aço na primeira rodada, né? Mas tem tido bastante dificuldade para fazer gol, não fez no Real Tomayapo. Nos últimos 5 jogos, em 3 o Inter se deu SG, né? E o Palmeiras é um time muito forte em casa, o jogo é na Arena Barueri, né? Mas eu acho que o Palmeiras tem um SG bem viável aqui para essa rodada aqui, tá? A gente vai comentar principalmente do Mike, acho que é uma peça bem viável aí para a primeira rodada. Temos Fortaleza e Cruzeiro, o Fortaleza que vinha muito mal nos estaduais, eu até cheguei a comentar que o Fortaleza nos últimos 10 jogos dos estaduais era o pior desempenho aí da Série A, tá? O segundo pior desempenho, aliás, só na frente do Juventude, mas jogou bem contra o São Paulo, né? Conseguiu a vitória ali jogando fora de casa. Cruzeiro também, um destaque legal ali, é um time que estava instável, né? Tinha demitido o técnico, conseguiu ganhar do Botafogo em casa. Eu acho que o Fortaleza, pelo mando de campo, é favorito. O Fortaleza em casa costuma ser um time que segura bastante SG, tá? Então pode ser um SG um pouco mais ousado, mais viável para a rodada, tá? Porque, enfim, jogando em casa é muito forte, mas o Cruzeiro é um time que faz bastante gol sempre, tá? Então, enfim, fica essa questão aí. Mas acho que o Fortaleza é favorito, pode ter um SG interessante. Juventude e Corinthians, né? Eu acho que é um jogo de poucos gols, tá? O Juventude e Corinthians, aliás, foram os dois times de pior desempenho na Série A ali, se a gente pegar os estaduais, tá? Vamos até filtrar aqui e tirar dos mandantes. Aqui, ó, Corinthians e Juventude foram os piores desempenhos ali da Série A, né? E o Juventude em casa, a gente sabe que é um time que amarra sempre o jogo, é sempre um jogo ali, um campo pesado, né? O Corinthians também não tem sido um time que faz muitos gols aí, né? Empatou 0x0 o primeiro jogo com o Galo. Acho que pode pintar esse dia para qualquer dos lados aqui, mas jogo mais difícil de prever resultado, né? Flamengo e São Paulo, Flamengo bastante favorito, né? Continua invicto, fez um jogo bem ruim, a verdade, contra o Atlético Goianiense. Atrapalhou a gente, né? Porque a gente tinha Arrascaeta no time, em algum dos times aí, mas Cebolinha foi banco também. Mas o São Paulo tá muito mal. Nos últimos 10 jogos do São Paulo, apenas 3 vitórias. O Carpini tá muito pressionado, tá? O Flamengo em casa é a principal defesa, não tomou nenhum gol jogando em casa o Flamengo, então, para mim é um SG muito forte para a rodada, tá? E finalmente, Botafogo e Atlético Paranaense aqui, né? O Botafogo que começou perdendo aí pro Cruzeiro, né? Acabou pipocando, tomando a virada, tomando gol no finalzinho. Mas em casa, enfrentando o Atlético Goianiense, acho que é favorito. Não vejo um potencial de SG, como muita gente tem falado. O Atlético Goianiense é um time que marca bastante gols, tá? Bastante ofensivo. É o time que mais marcou gol na pré-temporada ali, né? E o Botafogo também é um time que tem feito bastante gols, mas tem tomado bastante gols, tá? Então eu não vejo o potencial de SG, mas acho que o Botafogo tem peças ofensivas interessantes para a rodada, tá? Mas era basicamente isso, a análise dos confrontos, tá? Falando um pouquinho dos principais SGs, falando na ordem, tá? Eu não fico em cima do muro aqui, eu falo quais são os principais SGs. Primeiro, o do Galo, tá? Para mim é o SG número 1. O SG número 2 é o do Flamengo, tá? Um SG bastante interessante para a rodada aí. O terceiro SG é o do Palmeiras, um SG interessante. E o top 4 e 5, aí eu já acho que é mais difícil de analisar qual deles que está com vantagem. Bragantino e Fortaleza, tá? São dois SGs mais ousados e interessantes aí para a gente fechar o nosso top 5, tá? É,
Aliás, para quem não segue a gente ainda no Instagram, tá? A gente tem postado bastante coisa lá, né? Tem postado os tops de SG, aposta para rodada, unanimidade, o time do canal. Hoje a gente vai postar hoje, quarta-feira, vamos postar tudo isso numa publicação só, tá? Então vamos postar o top SG, aposta para rodada, unanimidade e o time do canal, tá? Então sigam a gente lá que vai ser bem legal, tá? E também, novamente, reforçar o pedido para vocês, antes de a gente escalar o nosso time, para vocês se inscreverem no canal. Estamos com a meta de chegar a 6 mil inscritos até o final do ano ali. E hoje a gente deve ter live, tá, pessoal? Às 5h45, eu vou postar no Instagram também o horário da live certinho, mas às 5h45 a gente deve fazer nossa live para passar o time final ali do canal também. Além do Instagram, a gente coloca lá na live, né? Para tirar as dúvidas de vocês, analisar os times, tá? Então, 5h45, anotem na agenda de vocês. Qualquer mudança eu posto lá no Instagram, tá? Mas acho que é isso, né? Sobre as questões. Então vamos passar para o nosso time aqui, né? Escalação. Vamos vender nosso esboção que a gente já tinha feito ali com nossos sócios ali, né? E vamos montar o nosso time. Aliás, pessoal, para quem quiser virar sócio, eu também vou deixar aí nos comentários, tá? O link do nosso plano de sócio. Eu vou deixar direto a página de checkout lá, tá? Então, nesse plano de sócios, a gente tem as escalações, né? Como eu falei para vocês, o top times aí que a gente escala, né? A gente manda um PDF pro pessoal, né? Vou passar aqui bem rápido com. Tem o top times aqui, né? Não quero mostrar direito, vamos voltar. Tem os craques da rodada, top dicas por posição, análise de cedido versus conquistado. E a gente tem nossa plataforma, né? Essa é a plataforma do ano passado, tá? Que eu tô mostrando aqui para vocês. Com bastante análise de jogadores, cedido versus conquistado, tem mapa de scouts aqui, tá? Com o nosso campinho. Então, bastante conteúdo esse do ano de 2023. O de 2024 deve sair exatamente nessa rodada, agora que a gente já tem pelo menos uma rodada aí, né? Então, é bastante conteúdo de análise, bastante time para vocês escalarem. E também tem nosso grupo do WhatsApp lá, né? Grupo exclusivo para quem é sócio. Quem tira as dúvidas, manda os materiais lá pro pessoal, tá? Então, só você assinar aqui, tá R$ 70 aí, tá? É um preço até mais abaixo que vários planos de sócios. Quem quiser, clica no link que tá nos comentários ali para poder acessar o nosso conteúdo aí dos sócios, tá? Mas acho que era isso. Vamos agora finalmente para escalar nosso time, tá? E eu quero começar falando justamente sobre os atacantes aqui, tá? Já para tirar as dúvidas do pessoal. Já falei sobre os melhores SGs, já falei também aí. Vamos falar agora sobre a dúvida entre Hulk e Paulinho e aproveito para falar sobre a valorização nessa rodada, tá? Então, como é que funciona a valorização, tá? Basicamente é o seguinte: o jogador, a média dele tem que ficar acima do preço dele vezes 0,48. Pô, que dúvida maluca é essa, Eduardo? Um número muito maluco. É o seguinte, pessoal, resumindo, jogadores muito caros continuam sendo difíceis para valorizar e jogadores que foram mal na última rodada, por exemplo, o Hulk, é um jogador caro que foi mal na primeira rodada, fez menos 0,20. Por isso ele precisa de muito para começar a valorizar, tá? Se ele fizer um gol, por exemplo, e não fizer mais nada, ele vai desvalorizar, precisa de 10,87 aí, tá? Então é basicamente isso, tem que escalar jogadores que são mais baratos e que foram bem na primeira rodada, tá? É basicamente isso. Quem quiser ver o mínimo para valorizar, a gente vai falar um pouquinho mais na live e no nosso conteúdo de sócios ali, a gente acaba colocando também, né, no nosso dashboard, o mínimo para valorizar de cada um dos jogadores aí, né? Mas então, respondendo, eu já tinha adiantado um pouquinho, tá? O Criciúma é um time que cede bastante pontos para atacante, né? Vai ser um time que vai ceder. Nos estaduais foi assim, mesmo no Campeonato Catarinense, né? E acho que aqui tem bastante potencial aí para o Hulk e para o Paulinho. O problema de dobrar o Hulk e o Paulinho, né, pessoal, é isso, que se os dois não mitarem, destruírem, que é possível, tá? No passado, aliás, até mostrando aqui no nosso dashboard da análise de jogadores do ano passado, vocês veem aqui, ó, o principal nome foi o Soares, depois o Hulk, Veguete e Paulinho, tá? Então os dois estavam no top 5 ali de mitadas aí, em casa os dois mitavam toda hora, né? Eu vou com o Hulk, tá? Não vou dobrar porque eu tenho um pouco medo da desvalorização aí, mas acho que o Hulk. Por que eu vou escolher entre o Hulk e não o Paulinho, tá? Se a gente olhar o nosso dashboard ali dos estaduais, na análise de jogadores aqui, o Hulk foi o principal cara de média básica, tá? 4,57 de média básica ali. No ano passado também era um cara que finalizava bastante, tem o pênalti ao seu favor, cobra um monte de bola parada, finaliza muito, sempre sofre muita falta, tá? Então, é um cara que eu sei que mesmo que não fizer gol, vai entregar ali seus 5, 6 pontinhos, que já agrada bastante a gente, vai desvalorizar um pouquinho, mas vai pontuar. E se fizer gol, assistência,
vai estourar e vai até passar desses 10,87 que ele precisa para valorizar, tá? Quem tiver muita cartoleta, por exemplo, o André que imitou aí, vale colocar o Paulinho, tá? Aí a gente vai passar para jogadores que eu acho que tem potencial de valorização na rodada, tá? Por exemplo, essa duplinha aqui, ó. Canóbio e Eduardo Sacha, tá? Os dois fizerem 0 pontos, já começa a valorizar. O Canóbio, aliás, pessoal, se fizer menos 1,5, já valoriza, tá? Então, para quem tá precisando de valorização, o Canóbio é uma peça muito boa, tá? E, aliás, o Grêmio foi o time que mais cedeu pontos aí para atacante. Claro, na verdade, o que mais cedeu foi o Cuiabá, depois foi o Fluminense, se eu não me engano, foi o Bahia, se eu não me engano, só que eles não valeram para a segunda rodada, né? Então, dos que valem para a segunda rodada, o time que mais cedeu ponto foi o Grêmio. O Canóbio é um cara muito bom de média básica, sempre finaliza bastante, gera desarme, tá? Então, um cara bastante viável, tá? Para a primeira rodada. E outro cara interessante, precisa de pouquinho para valorizar, Eduardo Sacha, tá? Aliás, se vocês olharem aqui no Cartão FC Brasil, né? Foram as duas maiores pontuações e foram caras que, ó, além dos gols e assistência, finalizaram bastante, conseguiram gerar desarme também, tá? Então foram caras que geraram muito ponto, tanto o Canóbio quanto o Eduardo Sacha, tá? Então, se você quiser fechar o time com os dois aqui, eu acho bem legal. E o Sacha, pessoal, acho quase uma unanimidade para a primeira rodada, para a segunda rodada. Precisa de pouquíssimo para valorizar, joga em casa, é corredor de pênalti, tem finalizado bastante, foi muito bem nos estaduais, tá? Então, Sacha eu não deixaria de fora. O Canóbio também eu acho uma opção bem viável aqui. Vamos ver se a gente vai ter cartoleta para escalar ele, tá? Mas então, assim, ó. Hulk e Paulinho, mais para pontuação. Canóbio e Sacha, mais para valorização. Alguns outros nomes interessantes aqui. Júnior Santos, também precisa de pouquinho para valorizar. Jogando em casa, é um cara que tem sido artilheiro aí do Botafogo no ano, né? Fazendo bastante gol. É uma peça interessante. Descendo um pouquinho mais aqui, pensando em valorização, a gente teria o Cebolinha também e até o Gustavo Nunes do Grêmio, tá? Precisa de 0,94, é um cara baratinho. Interessante para a primeira rodada, tá? E de jogadores mais caros, pensando mais em pontuação, a gente tem o Pedro, então acho que um ataque bem legal aqui. Sacha, Hulk e Pedro, pensando em pontuação e valorização. É interessante, tá? O Pedro precisa de 4,79, é uma pontuação que eu acho que ele tende a conseguir, tá? Bem menos do que o Paulinho, e ele é o cobrador de pênalti, é um cara que finaliza bastante também. A gente viu no dashboard estaduais, então eu vou fechar com o Pedro aqui o nosso ataque, com Hulk, Pedro e Sacha, tá? Mas esse é um ataque mais ousado. Para quem quisesse um ataque mais pensando na valorização, acho que Hulk, Sacha e Canóbio seria bastante viável, tá? E para fechar as dicas de atacante aqui, a gente teria Tiquinho, Hendrick e o Flaco Lopes, tá? Mas, resumindo, para mim, as principais nomes são esses que eu falei, tá? Hulk, Pedro, Sacha, Canóbio, e aí, Cebolinha e talvez o Hendrick ou o Júnior Santos, tá? Seria basicamente isso, tá? Nossas dicas de atacante. Eu não vou fazer suspense, não, tá? O pessoal costuma fazer suspense, mas meu capitão aqui vai ser o. Vai ser o Hulk, tá, pessoal? O Hulk jogando em casa é sempre muito forte, não vou deixar tirar ele do nosso time, tá? Vamos aqui para a posição de meio de campo. E aí, pessoal, acho que o nome que não tem como deixar de fora aí para essa segunda rodada é o De La Cruz, tá? Fez um golaço de falta, precisa de 0,29 para valorizar. Era um cara que não tinha feito gol, desencantando a última rodada aí, tá? É um cara que gera sempre seus 3 pontinhos de média básica, precisando de 0,29 para valorizar, não tem como deixar de fora, tá? Veiga e Arrascaeta, são duas opções excelentes jogando em casa aí, tá? O Veiga é cobrador de pênalti, bola parada, ele sempre vai muito bem em casa, né? Mas são de bastante para valorizar, tá? Eu não vou optar por escalar ele, já tô com o Hulk ali no nosso time, e já tô com o Pedro também, que precisa bastante para valorizar. Não vou ir nem com o Rafael Veiga, nem com a Arrascaeta. Vou optar por jogadores que precisam de um pouquinho menos para valorizar. Então, já escalei o De La Cruz no meu time, que eu acho que é muito difícil de deixar de fora ele. Outras opções bem interessantes que são de pouquinho para valorizar. Jadson e Jean Carlos do Juventude, tá? Prefiro até um pouquinho mais o Jadson. Fez 5 pontos de média básica nessa primeira rodada. Nome bem interessante, tá? Outro nome com potencial de valorizar e pontuar é o Pochettino, né? Como eu falei, o Cruzeiro é um time que faz bastante gols, mas toma também. E o Fortaleza é um time bastante forte em casa. O Pochettino precisa de só 0,38 para começar a valorizar, tá? É um cara interessante, me agrada bastante aqui. A gente tem o Aníbal Moreno, muito interessante para a rodada, tá? 6 cartoletinhas aí. Tem feito gols pelo Palmeiras, gosto bastante. Tem o Pikachu alternativo ali ao Pochettino, né? Descendo um pouquinho mais, acho que eu não vejo mais outros nomes tão interessantes. No meu time, um cara que eu vou escalar aqui pensando na valorização é o Fernandinho, tá? Do Atlético Paranaense. Um nome bastante viável aí pensando em valorização, tá? Precisa só de meio, girou quase 5,5 pontos de média básica.
é o cobrador de pênalti do Atlético Paranaense, então vou colocar ele aqui no meu time, tá? E para fechar, pessoal, eu vou colocar um cara que não tá comprovável, tá? Que é o Gustavo Scarpa, tá? Ele tá como dúvida, precisa de 5,57 para valorizar, mas aqui no Joga 10 News, que é um site que eu recomendo para vocês, quem não conhece, Joga 10 News, pesquisem aí, eles trazem a escalação e eles quase sempre acertam aí, tá? E o Scarpa tá aparecendo como provável aqui. A gente quase vai ter a escalação do Atlético Mineiro lá na live, tá? O jogo do Atlético Mineiro é às 8 horas, o mercado fecha às 6h59, então quem sabe a gente não tem escalação ali de última hora, tá? Então, se ele for pro jogo mesmo, é um cara muito forte, tá? E a gente tem também, tá dúvida aqui, Zarate, o Alisson. Esses três nomes também são bem viáveis. Ficar de olho no Alisson, se ele jogar, custa 4 cartoletas, tá? Vou escalar o Scarpa no meu time aqui, precisa de 5,57, é complicado, mas acho que ele consegue, tá? E falando de alguns outros nomes que a gente poderia pensar aqui na valorização, aí o De La Cruz, teria também o Garro do Corinthians, tá? Também seria uma opção viável. Então, resumindo aqui para vocês, pensando em valorização, De La Cruz, Fernandinho e Garro seriam opções bastante viáveis, junto com o Chadson e o Pochettino, tá? Pensando mais em pontuação, claro, o Rafael Veiga, Rascaeta e o próprio Scarpinha, né? Por enquanto, a gente vai com esse time aqui, com 2 caras pensando em valorização, um cara pensando em pontuação, tá? Vamos agora para nossas laterais aqui. E, claro, pensando em pontuação, a gente tem o Juninho Capixaba. Seria um cara muito forte para essa rodada aqui, tá? O Juninho Capixaba me agrada bastante, tá? E aí, pessoal, a gente tem que começar a pensar nos SGs, né? Por exemplo, Guilherme Arana é um cara bastante forte para essa rodada, assim como o Saravia, que não tá comprovável, né? Ele tá como dúvida aqui no Joga 10 mil também, entre ele e o Mariano, tá? Os dois nomes são muito viáveis para a rodada. O Arana precisa de 2,84 para começar a valorizar. Acho que ele consegue ali, pensando na média básica que ele vem conquistando. O Sarabia precisa até de um pouquinho menos para começar a valorizar, tá? Outro cara pensando em SG, Bruno Pacheco seria interessante, mas precisa bastante para valorizar. Pensando em valorização, Léo Godoy, tá? Precisa de 1,17. Ele enfrenta ali o Soteldo, que é um cara que perde bastante posse de bola. Eu sempre comento isso com vocês, mas tem estatísticas lá no Footstats, tá? De perda de posse de bola de todos os jogadores ali. Você clica aqui em perda de posse de bola, tem bastante estatística sobre isso. O Léo Godoy enfrenta o Soteldo, que é um cara que perde muita posse de bola. Quem tá pensando em valorização tem que ter ele no time, tá? A gente vai escalar o Mike, acho que tem um potencial de SG e tem também um potencial de valorização, precisa de 1,22. É um cara que vai enfrentar o Wanderson, que é um cara ofensivo, me agrada bastante, tá? A gente teria também o Ayrton Lucas do Flamengo com um nome bem interessante aqui para a rodada. Tem o Hugo do Botafogo, bem bom para a rodada também, tá? 1,14, aí interessante. Descendo mais aqui, talvez o Matheus Ponte, Varela, enfim, aí já começa a ficar mais complicado. Um João Lucas aqui, tá? Mas no meu time, para fechar a lateral aqui, eu vou tirar os prováveis, vou pegar o Galo aqui e vou fazer o seguinte, tá? Vou escalar o Saravia aqui no meu time, e aí no banco a gente coloca o Mariano, tá? E aí a gente cerca esse SG do Galo por aqui, tá? Então, colocamos o Saravia, acho que eu quero ter ele. Não vou ter cartoleta para escalar a Arana, quem tiver cartoleta pode escalar o Arana, que é o nome viável. Não vou ter, então a gente vai com o Saravia aqui no nosso time, tá? Na zaga, pessoal, aqui eu vou colocar um cara que eu acho que precisa de pouquinho para valorizar, que é o Kaique Rocha, tá? Precisa de menos um para valorizar. Se a gente olhar no Cartola FC Brasil, que é outro site que eu recomendo para vocês, os jogadores que fizeram mais desarmes, Claudinho aqui. Aliás, eu não comentei, acho que o Claudinho também seria uma opção viável aí dos laterais para começar a valorizar. Hurtado também foi um cara que foi muito bem. Ele não tá como provável, ele tá como dúvida ali no Cartola, tá? Mas se ele for pro jogo, a gente vai ter a escalação do Bragantino. É um cara interessante aí, SG do Bragantino, conseguiu 4 desarmes aí para a primeira rodada. A gente tem o Mike aqui que eu escalei no meu time, né? E aí aqui o Kaique Rocha, ó, zagueiro, para um zagueiro fazer 3 desarmes é complicado. E se a gente olhar aqui no nosso confronto aqui, o Kaique Rocha joga justamente pela direita, então ele pode pegar esses desarmes aqui do Soteldo, tá? O Léo Godoy acaba subindo bastante, né? O Atlético Paranaense acaba fazendo um sistema ali com 3 jogadores defensivamente, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Lucas Esquivel. Então eu vou escalar o Kaique Rocha aqui no meu time, tá? A segunda peça que eu vou escalar no meu time, a gente pensando em pontuação, teria, por exemplo, o Murilo, o Léo Pereira, o Maurício Lemos do Galo, só que são muito caros, precisam de bastante para valorizar. Eu vou acabar fugindo deles. Um cara que é mais caro aqui, mas que é interessante para valorizar, é o Félix Torres, tá?
É um cara que se destacou na primeira rodada, fez 8,60. Mas eu no meu time, além do Kaique Rocha, vou focar num cara que precisa de pouquinho para valorizar e que tem potencial de SG. O Gemerson, tá? 5,59 cartoletas, 1,27 é um cara interessante. A gente poderia também escalar o Luan Cândido, tá? É um cara sempre muito bom na bola aérea, cobra algumas faltas de longe, precisa de 2,92 para valorizar. Tem o SG do Bragantino. E também, para quem tiver 100 cartoletas, até talvez seja o nosso caso aqui, Brits, tá? Do Fortaleza. Potencial de SG, joga ali pela direita, 1,74 para valorizar, tá? Mas eu ficaria mesmo com esses nomes aí que eu passei para vocês. Vamos ver quantos cartoletas sobrou pra gente? 7,49, tá? Então talvez a gente tenha que realmente vender aqui o Gemerson e ir com o Brits aqui do Fortaleza, tá? Que é um cara mais baratinho, 3,57, né? Aqui, de goleiros, tá, pessoal? Pra gente ir fechando o nosso time. Goleiro. Claro, a gente teria aqui o Everson, um nome muito forte para rodada, mas bastante caro. Assim como o Rossi, também um cara muito forte para rodada, mas também bastante caro. Dos goleiros mais baratos que a gente tem aqui, me agrada o Gabriel do Juventude, tá? Como eu falei, acho que o jogo entre Corinthians e Juventude pode ser um jogo de poucos gols. Eu vou escalar ele aqui no meu time, tá? Mas, claro, teria também o Gatito Fernandes como um nome interessante para rodada. E também o jogador que eu pensaria o melhor, se eu tivesse mais cartas para escalar aqui, seria o João Ricardo, tá? Então, fazendo um resumo, claro, o Everson seria um nome bom, mas muito caro. Top 5, Rossi, João Ricardo, Gatito, Gabriel aqui, tá? Seriam os principais nomes que eu passaria para vocês. Vou fazer essa apostinha aqui no Gabriel do Juventude, acho que é um nome interessante para rodada, tá? E a gente fica assim. Talvez na live a gente faça alguma mudança, talvez a gente tire, por exemplo, o Fernandinho para escalar um outro jogador um pouquinho mais barato, para poder tentar colocar o Gemerson aqui, tá? E aí de técnico, o técnico que eu gostaria de escalar seria o Gabriel Milito, mas a gente vai. Ixi, Maria. Eu queria escalar o Arthur Jorge, tá? Dos técnicos baratinhos, o Arthur Jorge seria o principal nome. Então já vamos fazer isso, tá, pessoal? Não vamos ter cartoleta para escalar aqui o Fernandinho, eu gostaria muito de escalar ele aqui. Vamos vender ele e escalar o Jadson aqui do Juventude, que precisa bem pouquinho para valorizar, é um cara que tem média básica. Ou poderia ser também aqui o Pikachu, né? Pikachu também é um cara que precisa de pouquinho para valorizar. Vamos com o Pikachu aqui no meu time, tá? É um cara que tem potencial de pontuação, potencial de valorização, tá? E aí aqui a gente consegue talvez até escalar a gente consegue escalar o Gabriel Milito, né? Que é um cara que me agrada bastante. E quem sabe a gente não consegue até puxar o Gemerson aqui na nossa defesa, né? Gemerson, dá para colocar. Assim fica um time bem bacana, ó. Então, assim a gente fecha o nosso time, tá? Escalado com Gabriel, Saravia, Gemerson, Kaique Rocha e Mike, De La Cruz, Scarpe, Pikachu, Hulk, Pedro e Sacha, tá? Como eu falei, quem não quiser escalar o Pedro aqui poderia escalar o Canóbio. Daria até para colocar talvez alguns outros jogadores interessantes aqui no gol diferente, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, eu não recomendo vocês copiarem o time. O que eu faço aqui é passar algumas opções interessantes, passar outras opções viáveis. Lembrando, na live a gente passa mais opções, fecha o nosso time do canal e também tem lá no Instagram, tá? Nosso banco de reservas aqui, vou escalar bem rapidinho, mas vocês podem, a gente na live foca mais nisso daqui, tá? Fabrício Bruno, no meio de campo aqui, pode ser o Otávio, também seria uma opção viável. E no ataque aqui pode ser o Júnior Santos também seria uma opção viável, tá? Então, assim fica fechado o nosso time do canal aqui. Passamos bastante estatística para vocês. Lembre de se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda demais mesmo, tá? Deixa o like, ajuda demais a gente. E quem puder virar sócio também, R$ 70 vai ajudar a gente. Sigam a gente no Instagram. É isso, pessoal. Até a live. Falou!